Judas Iscariotes. Silêncio augusto cai sobre a cidade santa, a antiga capital da Judéia. Parece dormir o seu sono de muitos séculos. Além descansa Getsêmani, onde o divino mestre chorou numa longa noite de agonia. Acolá está o Gólgota, sagrado, e em cada coisa silenciosa há um traço da paixão que as épocas guardarão para sempre. E, em meio de todo o cenário, como um veio cristalino de lágrimas, passa o Jordão silencioso, como se as águas mudas, buscando o mar morto, quisesse esconder das coisas tumultuosas dos homens os segredos insondáveis do Nazareno. Foi assim, numa destas noites, que vi Jerusalém, vivendo a sua eternidade de maldições. Os espíritos podem vibrar em contato direto à história, buscando uma relação íntima com a cidade dos profetas. Procurava observar o pássaro vivo dos lugares santos. Parece que as mãos iconoclastas de Tito, que ali passaram como executoras de um decreto irrevogável. Por toda parte ainda persiste um sopro de destruição e desgraça. Legiões de duendes, embuçados nas suas vestimentas antigas, percorrem as ruínas sagradas e no meio das fatalidades que pesam sobre o empório morto dos judeus, não ouvem os homens os gemidos da humanidade invisível. Nas margens caladas do Jordão, não longe talvez do lugar sagrado, onde precursor batizou Jesus Cristo, divisei um homem sentado sobre uma pedra. De sua expressão fisionômica irradiava-se uma simpatia cativante. Sabe-se quem é este? Murmurou alguém aos meus ouvidos. Este é Jesus. Este, na verdade, é Judas. Daí questionaram: Judas? Sim, os espíritos apreciam. Às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, volver atrás, visitando os sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se, momentaneamente transportados aos tempos idos. Então mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário do futuro. Judas costuma vir à terra nos dias em que se comemora a paixão do Nosso Senhor, meditando nos seus atos de antanho. Aquela figura de homem magnetizava-me. Eu não estou ainda livre da curiosidade do repórter, mas entre as minhas maldades de pescador e a perfeição de Judas existia um abismo. O meu atrevimento, porém, e a santa humildade do meu coração ligaram-se para que eu o atravessasse procurando ouvi-lo. O Senhor é de fato o ex-filho de Iscariotes? Sim, sou Judas, respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras da sua longa túnica. Como Jeremias das Lamentações, contemplo às vezes esta Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. É uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento, com a respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Em parte. Os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galiléia, além dos seus interesses individuais na questão, tinham ainda a seu quarto salvaguardar os interesses do Estado romano, empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciões judeus. Sempre na mesma história, o Sanedrim desejava o reino do céu, pelejando por Jeová a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre as forças antagônicas com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre. Porém, o seu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações eu vi a política, única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória.
com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que no seu manto de pobre se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Planejei então uma revolta surda como se projeta hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria a um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e energética, como a que fez mais tarde Constantino I o Grande, depois de vencer Mazêncio às portas de Roma, o que aliás apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável e relado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir a seus olhos. E chegou a salvar-se pelo arrependimento? Não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vestido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime, na Europa do século XV. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos infames que me avitaram, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo do perdão da minha própria consciência. E hoje, meditando nos dias que se foram, pensei com tristeza. Sim, estou recapitulando os fatos como se passaram. E agora, irmanado com ele, que se acha no seu luminoso reino das alturas que ainda não é deste mundo, sinto nessas estradas o sinal dos seus divinos passos. Vejo ainda na cruz entregando a Deus o seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente, e me vem uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso transe. Em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacente os que me acusam, sem refletir se podem tirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre esses sítios cheios da miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado da justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Quanto ao divino mestre, continuou Judas com os seus prantos, infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas, vendendo aos seus algozes há muitos séculos, ele está sendo criminosamente vendido no mundo a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões do ouro amoedado. É verdade, conclui, e os novos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vendê-lo. Judas afastou-se, tomando a direção do Santo Sepulcro, e eu, confundindo nas sombras invisíveis para o mundo, vi que o céu brilhava algumas estrelas sobre as nuvens, pardacentas e tristes, enquanto o Jordão rolava na sua quietude como um lençol de águas mortas, procurando um mar morto. Crônicas de Além Túmulo, Espírito de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier.